Você leria um livro que contém 4 contos, mas ao final possui somente uma mensagem? É isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje com o livro Absurdidades, do Saulo Barreto. Oi gente, sejam bem-vindos ao meu Mundo de Letras, eu sou a Dana Togali e o vídeo de hoje é muito especial porque nós vamos estar fazendo aí a resenha do livro Absurdidades, do Saulo Barreto. Esse livro foi lançado em 2021 pela Filos Editora, tá? E é um nacional que contém 4 contos. São 4 contos completamente diferentes, mas que ao final a gente aí vai ter uma mensagem que pode ser que seja uma única mensagem para nós. Pode ser. Isso aí nós vamos ver no final para você aí tirar suas próprias conclusões. Mas antes da gente começar o vídeo, gente, eu preciso dizer algumas coisas. Primeiro, vocês não reparem na minha voz, porque eu estou saindo de uma crise de sinusite e tá terrível porque eu ainda tô tossindo bastante, então, né, minha voz tá bem esquisita, minha garganta tá muito seca, então, mas eu vou fazer o possível pra não ficar tossindo aqui no vídeo, beleza, gente? Outra coisa, você que ainda não me segue nas minhas redes sociais, né, meu Instagram, o Threads, tá tudo aqui na descrição, vai lá pra gente poder interagir, né, mais um pouquinho. Também agora a gente tem o Nosso Mundinho, que é um canal específico lá no Instagram, então tá lá na bio, né, tem o link pra você clicar, você vai direto pra esse canal e lá vai ser um bate-papo, né, de tudo um pouquinho, né, e também nós temos os nossos grupos, né, de promoções, dicas de livros, as ofertas, né, que temos aí na Amazon. E então, assim, temos tanto no WhatsApp quanto no Telegram. Então, se você, né, curte algum desses 2 aplicativos e quer receber as ofertas em primeira mão, entra aqui na descrição, tem todos os links pra você. Beleza, gente? Então, vamos lá, porque, olha, são 4 contos, mas são muitas coisas pra gente poder conversar. Aqui, a gente vai ter 4 contos. Guerra e Esperança, Tempo das Artes, Uma Segunda Chance e Primórdios. O primeiro dele, né, que é Guerra e Esperança, é um conto que no início, assim, já me cativou bastante. Foi muito rapidinho para eu poder estar lendo. Tem uma estética que eu gosto muito, que é a estética de cartas, né? Então, nesse conto, a gente vai acompanhar a história de Otávio e Michele, enquanto o Otávio é convocado para ir para a Segunda Guerra Mundial. Então, é um conto que se passa em 1944 até 1945. Nós vamos acompanhar aí um ano dessa saída, né, do Otávio para a Segunda Guerra Mundial. Ele, como soldado aí da Força Expedicionária Brasileira, ele estava se sentindo muito orgulhoso, né, de poder ir e participar e representar o nosso país nessa guerra que foi marcante, né? Foi uma guerra que, né, a gente não tem como falar de 1944, 45 e não falar da Segunda Guerra Mundial, né? E aí ele estava muito orgulhoso, mas nós temos aí uma noiva muito preocupada, a mãe, né, os familiares, todos eles muito preocupados, mas incentivaram, né, logicamente, né, ele queria poder fazer parte aí desse momento. E nós vamos ter aí uma ambientação no Rio de Janeiro e nas cidades onde Otávio passou, né? Nos países onde ele também passou. Essas cartas, né? A gente vai ver que ele tenta, assim, passar para Michele um otimismo muito grande de que eles estavam conseguindo avançar, que eles estavam conseguindo destruir as tropas alemãs, né, e tentando ali passar um otimismo, ó, já estamos quase, daqui a pouco eu tô aí, né, falar pra minha mãe que eu tô bem, né, e contando aí um pouco do dia a dia, né, na guerra. Mas a Michele estava sempre assim muito preocupada, e aí acaba que às vezes, né, a gente sabe que durante a guerra tem momentos que eles não podem dizer aonde eles estavam. Pode ser que as cartas sejam trocadas, né, as datas, por causa dos lugares aonde eles ficam indo e vindo. Então vai ter lugares que não tem, né, o serviço do correio, e aí pode ser que você chegue assim um monte de carta junto e data, né, trocada. E aí, então, assim, a Michele, ela passa esse um ano tentando, né, se conformar, né, com as cartas, né, do Otávio e tentando falar para ele das coisas, né, boas que estavam acontecendo aqui no Brasil enquanto ela esperava a sua volta, né.
E aí a gente vai vendo, né, esse tema, e eu não posso falar muito, né, porque como é um conto curto, senão eu posso dar um spoiler, né, pra vocês, a gente aí vai ver o desfecho. O que será que vai acontecer nessa guerra, né? Bom, na verdade a gente sabe o que acontece na guerra, mas será o que vai acontecer com o Otávio e com a Michelle, né, quando essa guerra finalmente terminar? É isso que a gente vai ver no final do conto, que a propósito foi, assim, uma abertura de chave de ouro para esse livro. Eu curti demais, porque eu curto muito a estética de cartas, vocês sabem disso. E além disso, tem um fator histórico, né? Que nós estamos aí vendo um acontecimento histórico e eu gosto demais. Então, já começamos muito bem o nosso livro, né? E aí nós temos aí agora o segundo conto. Em Templo das Artes, a gente vai ter um personagem que recém aposentou. Praxedes era um senhor aí, né, que já tinha completado o seu tempo de contribuição e agora finalmente ia gozar da sua aposentadoria. Depois de ter feito o seu excelente trabalho no seu serviço, ele agora estava o quê? Perdido. Era isso mesmo. Ele estava perdido porque ele não sabia o que fazer. O que ele ia fazer agora? Ele trabalhou tantos anos, né, no escritório, se dedicou tanto, mas não estava sabendo o que fazer agora com o seu tempo livre. E ele ficou meio chocado porque a sua filha se envolveu em algumas causas que lhe causaram um pouco de estranheza, né? Ele não é dessa geração. E aí ele começa a ter alguns sonhos. Sendo mais específica, ele estava tendo visões. E aí ele estava vendo com visões de artistas de muito tempo atrás. Que na verdade hoje em dia a gente quase nem escuta falar. Ele teve pessoas como Lima Barreto, Diógenes o Cínico e Ana Karenina. São artistas que, olha, sinceramente, o único nome assim que é mais familiar para mim é o Lima Barreto. Os outros eu não conheço, mas eu tenho certeza que foram artistas incríveis da sua época. E o Praxedes, como amante das artes, né, ele recebe uma missão. A missão é construir um templo para que a arte seja venerada. E ele precisa encontrar no templo uma igreja que aceite tirar tudo que é questão, objeto, né, adereço religioso de dentro aí do seu templo e construir algo que vai adorar, que vai venerar, que vai ali estar cultuando, né, assim, para dizer assim, bem mais, né, específica, as artes, né, o teatro, a música, né, a pintura, a escultura, tudo que envolve a arte desde o seu início. A prosa, aqueles textos, né, que eram recitados e tudo mais, eles queriam resgatar isso de volta. E aí Praxedes teria que arrumar uma forma disso acontecer. E ele vai nessa missão. E aí ele tenta achar algum templo disponível. E aí nós vamos ter esse conto se passando na cidade de São Paulo. Então ele tenta ir buscar um templo que pudesse ser perfeito para somente cultuar a arte. Aí então a gente vai ter isso aí. Será que o Praxedes ele vai conseguir? Será que ele vai conseguir colocar em prática o seu plano? Porque enquanto ele não colocar esse plano em prática, as visões não vão terminar. Então ele estava ali passando por um período de perturbação, né? Porque os artistas estavam afoitos e querendo muito esse tempo. E aí Praxedes agora tem que lidar com isso. Mas será que ele vai conseguir? Esse conto aí tem uma reflexão um pouco mais específica em relação à humanidade mesmo, né? Que a humanidade, o ser humano hoje em dia, o que ele tem adorado, o que ele tem venerado, o que ele tem buscado? Será que tem aproveitado tudo aquilo que a humanidade já conquistou há tanto tempo atrás? As artes, a evolução, a literatura, né? Porque se não fosse os artistas como William Shakespeare e por aí vai, a gente não teria a nossa literatura que nós temos hoje, né? E outros, né, autores que foram super importantes, pintores, Van Gogh, né? E nós vamos ter pensadores como Aristóteles, Platão. E aí, será que se não tivéssemos essas pessoas, que seríamos hoje? E aí esse conto, né, o que trouxe para mim era isso, que
a humanidade estava esquecendo dessas pessoas. Porque, na verdade, esses artistas transformaram a sociedade no que ela é hoje, né? Os pensamentos, as condutas. Então, é uma crítica a esse esquecimento, né? Que a gente acaba tendo aí no nosso dia a dia. Para o terceiro conto, e o terceiro conto mais longo do livro, nós vamos ter um relato mais perturbador, vamos dizer assim. Esse é um relato bem mais crítico e que, para mim, que tem uma memória tão fértil, chega a ser até muito estranho o fato de eu conseguir pensar e idealizar as decisões que o nosso autor colocou aqui. Uma segunda chance traz o nosso personagem, que não tem nome, né? Nós vamos aí ter um personagem anônimo que tá no seu fim de vida, né? Ele está aí no final da sua vida, com seus 90 anos, e começa a se questionar, né? É só isso? É só o que temos? Cheguei aos meus 90, e aí? É isso mesmo? Acabou? O que será que eu vou ter depois da morte? Ele começa a se questionar e ele começa a até se frustrar um pouco, porque ele quer entender, poxa, tudo que eu aprendi, tudo que eu conquistei, tudo que eu contribuí vai ser perdido, né? Porque eu não sei o que vai acontecer do outro lado. E aí, quando finalmente ele chega do outro lado, ele dá de cara, né, com ninguém mais, ninguém menos, com o próprio Deus. E aí eles começam aí ter um diálogo, né? E ele questiona Deus sobre isso, sobre, poxa, né? Eu terminei minha vida, é isso aí mesmo? Acabou, né? Não tem uma segunda parte. E Deus fala com ele, né? Não tem, né? O que você fez é o que você fez, é isso aí. Mas aí ele surge com uma ideia, né? Ele dá uma ideia para Deus que é a seguinte: olha, eu gostaria muito de voltar. Eu quero ter uma segunda chance. Aí Deus vai e acha estranho, né? Poxa, o que você vai fazer lá de novo? Só que ele tem um pedido peculiar, sabe? Nesse plano dele, que é o seguinte: ele quer voltar. Ele quer começar do zero, né? Nascer, crescer, né? Casar, ter filhos, morrer, com uma família gigante, com mais netos, trinetos, né? E por aí vai. Mas ele quer nascer com a sua mentalidade preservada. A sua mente de 90 anos preservada, com tudo que ele aprendeu, né? Com tudo aquilo que ele guardou, que ele já vivenciou. Ele quer nascer com essa mentalidade. Bom, a princípio Deus dá uma advertência, né? Olha, se eu fosse você eu não faria isso, pode ser que seja perigoso. Mas, por fim das contas, ele aceita o pedido do nosso personagem e o nosso personagem, enfim, recebe a segunda chance. E aí nós vamos ver o desenrolar dessa segunda chance, nós vamos ver o que vai acontecer quando ele estiver passando por períodos que ele não pode falar nem andar, mas a sua mente está ali, ó, funcionando, doida, ansiosa, para que ele pudesse, enfim, colocar o seu plano em prática. E quando ele finalmente começa a colocar o plano em prática, que é aí que fica mais bizarro, porque o autor traz uma descrição de aberração, porque pensa, ele com 2 anos de idade, ele se rebela. Então ele se mostra para os pais, né, do que ele nasceu ali, e fala: olha, eu não sou o filho que vocês pensam e eu vou me embora. Agora, no livro, né, no decorrer, eles tratam ele como uma pessoa anã, mas até mesmo seu pai acha ele estranho, porque é uma criança de 2 anos, quer dizer, menor que um anão em seu tamanho, né, ali normal, que ele alcança, né? Então ele era menor, então era uma criança de 2 anos pensando e falando como um idoso de 90. É bizarro, né? É uma aberração. Pois é. E aí ele vai ver que não vai ser tão simples assim, né? Porque apesar dele ter uma mente de 90 anos, ele é uma criança de 2. Então ele não tem casa, não tem emprego, e aí tudo isso ele vai precisar conquistar. E aí nós vamos estar aí acompanhando essa descrição, por isso é um conto mais longo, porque são, né, descrições mais minuciosas, né, dessa vida desse nosso personagem. E aí nós vamos acompanhar que, né, se ele vai ou não conseguir colocar o seu plano em prática e vivenciar aí uma segunda chance e ser algo útil, que é o que ele queria, né? Então nós vamos acompanhar esse desfecho. E para finalizar, nós vamos ter o conto Primórdios, né?
Esse conto, ele já vai falar mais aí pelo lado de uma selva, né? Nós vamos ter um bando, nós vamos ter, eu entendi e acredito assim que seja, ele esteja falando de um bando de primatas, né? E vai mostrar aí o dia a dia desses primatas na sobrevivência, né? Na luta aí pela sobrevivência. A luta pelo alimento, pela continuação das suas gerações, a luta pelo território, né? E vão ter características que se assemelham muito a nós, como a dor, né? Porque uma luta por território, por exemplo, nem sempre o que vence vai sair intacto, né? Pode ser que o outro seja aquele osso duro de roer e ele tenha que enfrentar e acaba que seja uma briga dolorida. E também vai ter a felicidade de ter um filhote, né? Uma herança, e também de provavelmente ter um luto no meio do bando, né? De perder alguém muito importante. Então a gente vai ver aí toda essa questão, né? Porque a gente sabe que dentro da selva, dentro ali da vida animal, né? Nós temos as suas cadeias alimentares e nós sabemos que cada animal tenta proteger os seus, né? E tenta proteger o seu bando, até mesmo quando ele se depara com um bando semelhante ao seu, ele tenta proteger o seu bando, tenta proteger o seu território. E aí, muitas das vezes, nas lutas que acontecem, é uma vida em detrimento da outra, né? Para um bando, né? Para uma espécie sobreviver, às vezes uma outra espécie vai ter que perder. Então, esse conto que ao mesmo tempo se passa num tempo tão distante de nós, ele tem características que se assemelham muito a nós nos dias de hoje, né? Que é toda essa característica aí de poder, território, família, luta pela sobrevivência, pelo alimento, né? O luto, as dores. Então a gente vai ter toda essa narrativa e são descrições assim bem reais, bem realistas, né? O nosso autor, o Saulo, ele não economiza no pudor, então nós vamos ter ali narrações assim bem que chega até um nervoso assim, de tão, né, pesada que mas é a realidade, né? E a gente às vezes esquece que nós temos essa realidade. Então é um conto também que fecha o livro, né, com chave de ouro e traz aí essa reflexão. E no final das contas, quando a gente vê o livro por completo, nós vamos ver que são contos que se passam em diferentes tempos, né, em diferentes sociedades, em períodos, né, diferentes da história, e que no final das contas só vem nos mostrar como é que a humanidade, né, a humanidade, o ser humano, os animais sobrevivem e como eles lutam por aquilo que eles querem, né? Como a ganância, querer ser alguém, né? Como a vontade de crescer é maior e sem se importar às vezes com a brevidade da vida, né? Como no conto Uma Segunda Chance, que vem falar sobre isso, porque é uma vida só, então a gente precisa aproveitar melhor as oportunidades que nos aparecem. Nós não vamos ter uma segunda chance. Então, sobre esse olhar, né, da gente olhar que era essa vida que nós vamos ter, nós precisamos aproveitar, manter as histórias, né, continuar aí legados. Então, esse livro traz essa mensagem para mim, né, de que a humanidade, qual é o caminho que a humanidade está seguindo? Ela está olhando somente para si ou ela consegue olhar para fora e para os outros, né? Então essa foi a resenha, né, do livro Absurdidades. É um livro que tem essa capa também que chama bastante atenção. E se você curtiu essa resenha, né, todos os links, né, do Saulo Barreto vão estar aqui para você ir lá e conferir não só esse livro, como os outros livros do autor, beleza? Porque eu recebi esse livro aqui, mas eu recebi um outro também. Além do livro Absurdidades, o Saulo também me mandou esse livro aqui, O Circo e Outros Contos. Então, todos os links, né, dos dois livros e dos outros livros do Saulo vão estar na descrição do vídeo. Então, vai lá conferir se você se interessou, se você achou que vai curtir, né, a história.
Eu convido a você a ir lá conferir, eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Esse ainda eu não li, mas eu tenho certeza que esse aqui, para quem curte aí essas reflexões, né, sobre essas críticas de sociedades, né, vai curtir bastante esse livro aqui. Então não esqueça também de deixar o seu like nesse vídeo que, né, ajuda bastante o YouTube a mandar esse vídeo para outras pessoas, né? Nós estamos aí voltando com o canal, então eu preciso muito da ajuda de vocês para que os nossos vídeos continuem, né, sendo enviados para outras pessoas. Também não esqueça aqui de deixar o seu comentário, né? Me contar aí o que você achou. Qual foi a conclusão que você tirou? Qual foi o conto que te chamou mais atenção, né? Ou se você já conhecia esse livro do Saulo Barreto, me conta aqui nos comentários. E também não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, que é muito importante para você ficar por dentro de tudo. Beleza, gente? Muito obrigada por você que ficou até aqui. A gente vai se ver no próximo vídeo. Um beijo e até mais!